Fala, meus pets corajosos, sejam bem-vindos a mais um relato. Não se esqueça de se inscrever e já deixar o like, tá bom? Ativar o sininho pra mim tá trazendo mais vídeos como esse. O relato de hoje é o engenheiro e o relojoeiro, enviado por Léo Rodrigues. Fala, pessoal do canal, eu sou muito fã do conteúdo. Resolvi mandar uma história que aconteceu comigo e com o meu melhor amigo, Gabriel. A gente se conheceu ano passado, numa feira de tecnologia, dessas bem grandes. Eu sou engenheiro mecânico e ele trabalha em restaurante de relógios antigos. Cara, a gente começou a conversar, parecia que a gente tinha crescido juntos, na mesma rua, sabe? Quando o santo bate, de primeiro lugar, sei, é muito legal, né? Quando bate o santo. A gente gosta de falar quando o santo bate, né? É muito legal. Foi assim, mais estranho começou quando eu, sem perceber, comecei a batucar em um ritmo na mesa, tipo um código. Gabriel parou na hora, ficou pálido e começou a completar o ritmo comigo. A gente se olhou e não entendeu nada. Um dia fui no ateliê dele e ele tinha um relógio de bolso do século XIX que ninguém conseguia consertar. Quando eu peguei o relógio, minhas mãos pareciam saber exatamente o que fazer. Naquele momento eu tive um estalo, tipo uma visão muito real. Eu vi a gente em uma sala cheia de luz, com roupas de antigamente. O rosto de Gabriel era exatamente o mesmo, mas ele usava um avental de couro e óculos redondinhos. Ele me entregava uma engrenagem minúscula e dizia: "Com isso aqui, nosso segredo está guardado para sempre, parceiro." Eu percebi que a gente era sócio em outra vida. A gente era mestre relojoeiro. Eu encaixei a peça do relógio de hoje. Ele voltou a funcionar na hora. Hoje a gente abriu uma empresa juntos e tudo flui fácil, como se a gente estivesse apenas continuando o trabalho que começou há centenas de anos. É bizarro, mas é muito bom. Eu imagino mesmo, né, uma coisa, sabe, uma coisa diferente, né? Quando você, parece que deu uma conexão, né, você com ele, né? Parece que deu uma conexão de vocês dois pelo fato de vocês dois terem se conhecido lá atrás. Então acabou dando uma conexão entre vocês dois, né? Bem legal. Gente, espera aí, que eu pensei que o microfone tá funcionando, mas tá funcionando. Vamos lá. É muito legal, né? Vamos lá, gente. Eu acabei tendo uns problemas técnicos com a outra gravação, mas eu vou postar também da mesma forma, tá bom? Vamos lá. Eu vou postar um relato que me mandaram, que é um pouquinho macabro, mas eu vou postar. Tá bom? Calma aí, deixa eu só encontrar aqui. Fala, meus pets assombrados, sejam bem-vindos a mais um relato. Não se esqueça de se inscrever e já deixar o like, tá bom? E curtir bastante para mais relatos como esse. Bem antes, calma aí, gente. Calma aí. Aqui, vamos lá. A sentença no pântano. Tiago e Daniel eram amigos inesperavelmente desde a escola. Eles faziam tudo juntos, trilhas, viagens, festas. Tiago sempre foi o mais calmo, enquanto Daniel era o líder do grupo, aquele que decidia para onde ir. Eles tinham uma conexão tão forte que sabia que o outro estava pensando só pelo olhar. Para celebrar os 30 anos de vida, Daniel convenceu Tiago a visitar uma região de pântano, isolada do norte do país. Daniel dizia que sentia uma atração inexplicável por aquele pântano, por aquele lugar.
como se algo estivesse chamando. No segundo dia de viagem, o barco deles encalhou em uma parte rasa e lamacenta. Enquanto tentavam empurrar o barco, o céu ficou escuro de repente. A água do pântano começou a borbulhar. Tiago sentiu uma tontura, e quando abriu os olhos, a paisagem tinha mudado. Ele estava mais de roupas modernas. Ele vestia trapos sujos e pesados, corrente de ferro nos pés. Ao olhar para o lado, ele viu o espírito de um homem saindo da água. O rosto era idêntico ao de Daniel, com detalhes do queixo, dos olhos e mais. Ele usava um uniforme de guarda da prisão do século XIX. Na visão, Daniel do passado segurava a cabeça do Tiago, passando debaixo da água rindo, enquanto ele se afogava. O rosto de Daniel, na visão, era nítido, cheio de dentes podres e uma expressão de maldade pura. Tiago voltou para o presente com um susto tremendo. Ele olhou para Daniel de agora, que estava parado no barco olhando para ele com um sorriso estranho. Você lembrou, né? Não lembrou? Tiago perguntou, Daniel com uma voz subitamente mais grossa. Do que você está falando? Tiago tentou se afastar, mas a lama prendia os seus pés, como se fossem mãos. Eu te trouxe aqui porque esse lugar tem memórias daquela época. Eu te matei porque você descobriu que eu roubava comida de outros prisioneiros. Eu achei que tinha me livrado de você, mas o destino nos colocou na mesma sala de aula 20 anos atrás. Eu tentei ser seu amigo nesta vida, juro, eu tentei. Mas dessa vez que o olho... mas de toda vez que olho para o seu rosto, eu lembro que você é a única testemunha do meu crime. Daniel pegou o remo pesado e começou a caminhar na direção de Tiago. O rosto de Daniel começou a se sobrepor ao rosto do guarda do passado. As duas imagens piscando uma sobre a outra. Tiago gritou por socorro, mas o pântano era vasto e vazio. Antes do primeiro golpe, o espírito do guarda saiu do corpo de Daniel e segurou os braços de Tiago. Daniel desferiu o golpe final, enquanto Tiago afundava na lama. Ele percebeu que a amizade deles foi apenas um tempo esperado no momento certo para o carrasco terminar o serviço. Tiago morreu ali. O seu corpo nunca foi achado, tornando-se apenas mais uma alma presa naquele pântano eterno. Quando eu li essa história, gente, essa história dá para entender que foi uma briga de pessoas, né, de vidas passadas, e quando as almas, parece assim, quando as almas deles dois se encontraram, acabou tendo essa vingança, né? Por que acabou tendo essa vingança? Porque eles já tinham essa vingança com eles, entendeu? Então, a alma deles acabou tendo essa vingança, entendeu? Quando eu li esse relato, eu entendi que foi uma história, mas não de pessoas que viveram, mas, sabe, de almas que viveram, passaram pelo que passaram, entendeu? Aí chegou no presente, as almas, que dependendo da morte, a alma ela repete o limbo dela, né? A alma ela repete a morte dela. Então ela fica repetindo, até ser finalizada. Então o que me faz entender que esse relato que me mandaram foi de uma pessoa que viveu, Mas é tipo assim, a alma deles voltaram e estão vivendo, sabe? Estão revivendo isso até ser finalizada. Mas é isso, gente. A música Atravessou o Tempo. Enviado por Clara Mendes. Gente, todos os nomes são trocados, tá bom? Todos os nomes estão trocados. Tá, todos os nomes estão trocados. Enviado por Clara Mendes. Oi, queria compartilhar um relato pro seu canal sobre como conheci a minha melhor amiga, a Elisa. A gente se conheceu no intercâmbio na Grécia. A gente não tinha nada a ver com uma com a outra, mas a conexão instantânea parecia parecia que eu precisava proteger ela e ela sentia que podia confiar em mim por tudo. Um dia a gente se afastou do grupo de turismo. Achou
umas ruínas de um teatro de pedra bem velho, escondido no meio do mato. Eu comecei a cantarolar uma música que eu achava que era uma invenção da minha cabeça. Gente, como tá escuro, né? Não tinha visto que tava escuro. Assim. Não tinha visto que tava escuro, mas vamos lá. Comecei a cantarolar uma música que eu achava que era da minha cabeça. A melodia que eu cantarolava desde criança para me acalmar. Na mesma hora, a Elisa começou a chorar. Ela achou os olhos e disse que eu estava vendo a gente. Ela fechou os olhos e disse que estava vendo a gente ali, naquele mesmo lugar. Só que o teatro estava inteirinho cheio de gente. E ela me descreveu com detalhes. Eu estava com um vestido branco, cantava aquela mesma música e ela estava ao meu lado, tocando um instrumento que parecia uma harpa. Ela disse que o meu rosto perfeitamente com o mesmo brilho nos olhos que eu tenho quando estou feliz. Ela me contou que na visão a gente tinha prometido que a música sempre ia unir a gente, não importasse o tempo. Depois disso a gente virou uma dupla de artista. Eu escrevo, ela compõe. Parece que a gente não está aprendendo nada novo, mas sim lembrando de coisas que a gente já sabia. Fazer juntas é uma sensação de paz, que não dá nem para explicar. Gente, tem relatos assim que me mandaram que é cada relato que a gente fica bobo. Fica bobo, né? Obrigado, Clara, por ter mandado seu relato. Gente, todos os nomes de cada relato estão trocados, tá bom? Os nomes não são os mesmos, são nomes fictícios, tá bom? São nomes trocados. São nomes trocados, tá bom, gente? Bora pro próximo relato. Não se esqueça de se inscrever e já deixar o like, tá bom? E curtir bastante para mais relatos como esse. Não esqueçam de comentar pra me saber se vocês estão gostando do relato, tá bom, gente? Mistério do mapa e da bússola, enviado por André Silva. Oi, tudo bem? Oi, tudo certo? Eu sou inscrito raiz do canal. Decidi contar o que rolou comigo e com o meu amigo de infância, o Gustavo. A gente sempre teve uma mania desde pequeno. A gente amava entrar no mato, explorar trilhas e desenhar mapas. Meus pais diziam que a gente parecia dois velhos exploradores presos no corpo de criança. Ano passado a gente resolveu fazer uma trilha pesada em Minas Gerais. No meio do caminho, a gente se perdeu um pouco. Foi parar numa caverna que não estava no guia lá. Dentro tinha umas marcações de pedra que pareciam coordenadas. Gustavo olhou para mim e disse: André, eu sei o que tem depois daquela curva ali. Ele falou com uma certeza que me deu um gelo. Quando a gente passou a curva, eu tive um estalo. Sabe quando o mundo volta, parece que some? Eu vi a gente em 200 anos atrás, sentados naquela mesma caverna. O rosto do Gustavo era idêntico ao mesmo nariz. O mesmo jeito de franzir a testa, mas ele estava usando um chapéu de couro, bem surrado. Segurava uma bússola de bronze. Na visão, eu segurava um mapa de papel grosso e dizia para ele: se a gente esconder o ouro aqui, nossos netos nunca vão passar fome. A gente se olhou no presente e o Gustavo completou, frase que eu ouvi na visão: mas a gente não teve netos naquela época e nem, né, André? A gente morreu naquela tempestade antes de voltar. Cara, a gente não achou ouro nenhum, mas a sensação de saber que a gente era parceiro de exploração é o que o destino trouxe a gente de volta. Para terminar, a trilha em segurança foi emocionante demais. Hoje a gente viaja o Brasil todo, mapeando trilhas, como se estivéssemos finalmente completando o mapa que a gente começou no século atrás. Bem legal, né? Gostei. Tem coisas que, tipo assim, a gente vive com pessoas na nossa vida passada que a gente não compreende, né? É muito louco. Tomar um golinho de água. Gente, se hidratem, tá? Porque tá fazendo calor. Então se hidratem. Vamos lá.
O Ateliê das Cores Esquecidas, enviado por Mariana Costa. Oi, sou fã do canal. Esse seu tema de vidas passadas me tocou muito. Eu conheci a minha melhor amiga, a Juliana, num curso de culinária. Nada a ver com a arte, né? Mas toda vez que a gente ia temperar uma comida, a gente começava a falar de cores, de texturas e de um jeito que ninguém entendia. Parecia que era uma conversa só entre vocês duas, né? Uma conversa que só você e ela entendia, né? Muito louco. Calma aí, gente. Vamos lá. Um dia a gente foi visitar uma exposição de quadros antigo na Europa. Quando a gente parou na frente de uma tela que estava meio apagada pelo tempo, a Juliana começou a chorar. Ela disse: Mari, fui eu quem pintei o seu rosto nesse quadro. Eu achei que ela estava brincando, mas quando eu cheguei perto, o rosto da mulher no quadro era minha cópia fiel, com a mesma pintinha que eu tenho perto do lábio. Naquele momento eu encostei na mão da Ju e vi tudo. Vi um quartinho pequeno com cheiro que tinha o óleo. Juliana estava lá com um rosto exatamente como o de hoje, mas com o cabelo preso e com um coque bem firme, e as mãos todas sujas de tinta. Ela me olhava com um carinho enorme, enquanto me pintava e dizia: Você é minha melhor modelo, Mari. Enquanto eu tiver tinta, você será eterna. A gente descobriu que naquela vida eu era uma modelo de uma pintura famosa, que nunca teve conhecimento. O mais louco, a Juliana desistiu da gastronomia depois dessa viagem. Voltou a pintar. Hoje ela faz retratos meus que parecem ter alma. Parece que a gente se reencontrou para ela finalmente ter o sucesso que não teve naquela época. E eu estou aqui do lado dela, sendo inspiração dela de novo. É uma amizade que nem a morte conseguiu apagar. Esses relatos são incríveis, né? Dos escritos. Parece que dá pra ver que são conexões de verdade, de alma e espírito, né? Entre as pessoas. Muito lindo, muito legal. Tô gostando, gente, dos relatos. Gente, quem quiser mandar relatos pra mim, eu vou estar deixando o link na descrição, tá? Do vídeo. Tanto do meu e-mail, como do meu TikTok e como do meu Instagram, tá bom? Do Pex Assombrado. Pra quem quiser tá mandando relatos lá, tá bom? Se você quiser me mandar relatos lá no meu Instagram, pode me mandar, tá? Eu vou estar deixando o arroba assim do meu nome lá do Instagram no link da descrição do vídeo, tá bom? Gente, tá quente, tá muito quente, tá muito quente. Vamos para mais um relato. Fala, meus pecs corajosos, vamos para mais um relato. O resgate da beira do rio, enviado por Rodrigo Alencar. Galera, salve galera, eu sou inscrito aqui do canal há um tempão, sempre curto os vídeos sobre espiritualidade. Resolvi contar como conheci o meu irmão de outra mãe, Marcos. A gente se conheceu num retiro de pesca, um lugar bem afastado. Marcos nunca tinha pescado na vida, mas quando ele pegou a vara e a rede, ele fazia uns nó tão complexo que até o guia ficou de boca aberta. Eu olhei para aquilo e senti um nó na garganta. Naquela noite a gente estava sentado na beira do rio. O reflexo da lua na água pareceu brilhar um portal na minha mente. Eu não vi mais o Marcos de camiseta e boné. Eu vi um homem com um rosto nítido de Marcos, os mesmos olhos fixados e o sorriso largo. Mas ele usava uma túnica de linho bem simples. A gente estava em um barco de madeira bem rústico, enfrentando uma tempestade brava. Na visão, eu caía no rio e ele mergulhava sem pensar duas vezes para me puxar. Ele gritava meu nome, mas o meu nome diferente, mais antigo. Ele dizia: Eu não vou soltar a sua mão, nem que isso me custe a vida. Quando eu voltei para o presente, Marcos estava segurando a minha mão.
com força. Eu tinha dado o tropeço na direção da água e ele me olhou com um susto e disse: Cara, tive um déjà vu. Agora senti que já te salvei de um rio antes. A gente se abraçou ali mesmo. Hoje a gente não se desgruda. Eu sei que se o mundo acabar amanhã, ele é o cara que vai estar lá para me puxar de novo, como já fez lá atrás. É, gente, legal. Gostei da amizade de vocês. É bem legal. Gostei. Bem legal. Gostei. Vamos para mais um relato. O Segredo da Biblioteca Antiga. Enviado por Beatriz Rocha. Oi, pessoal do canal. Minha história com a minha amiga Sara é bem curiosa. A gente conheceu a faculdade de História. A gente sempre teve uma sintonia para pesquisar sobre o mesmo período, a época para as revoluções. Um dia a gente estava numa biblioteca bem antiga, mexendo em uns arquivos que ninguém abria há décadas. Sara achou uma carta manuscrita, mas a tinta estava tão fraca que não dava para ler quase nada. Assim que ela encostou no papel, ela começou a ler em voz alta, como se o texto estivesse nítido para ela. Eu fechei os olhos e a cena pareceu com um filme. Eu vi uma sala escura, cheia de livros e velas. A Sara estava lá. O rosto dela era exatamente o que é hoje. E com aquele jeito de morder o lábio quando estava concentrada. Mas ela usava o vestido longo e pesado. Ela estava escrevendo aquela carta para mim. Na visão, eu era a melhor amiga dela. A gente estava escondendo livros proibidos para que eles não fossem queimados. Ela me entregava a carta e dizia: Guarda isso, Bia. Um dia a gente vai poder ler isso sem medo. Quando abri os olhos, a Sara estava chorando e me entregou o papel velho e disse: Eu terminei de ler para você, Bia. A gente conseguiu guardar o segredo. Hoje a gente trabalha com preservação de documentos históricos. Parece que a nossa amizade nasceu para proteger a memória do mundo. A gente continua fazendo isso juntas, sem medo. Do jeitinho que a gente prometeu naquele tempo. Aí ela deixou um trechinho. Esses relatos mostram que as amizades de verdade são como livros. A gente só vai mudando o capítulo, mas os personagens principais continuam os mesmos. Isso é verdade, né? A vida é que nem um livro, né? A gente vai passando as páginas. Só que as páginas nunca são as mesmas. É sempre uma coisa nova pra gente ler, né? Sempre uma coisa nova pra acontecer. Não se esqueçam de se inscrever, já deixar o like, tá bom, gente? E curtir bastante. Bora para mais um relato. O Guarda da Madrugada, enviado por Thiago Souza. Gente, todos os nomes estão trocados, tá bom? Todos os nomes são fictícios, lugares são fictícios, tá bom? Não é os nomes verdadeiros, não são os lugares verdadeiros, tá bom? Enviado por Thiago Souza. E aí, tudo certo? Eu sou inscrito do canal. Vim contar algo que mudou a minha visão sobre a morte. Eu tinha um melhor amigo, chamado Felipe. A gente se conheceu na infância. Era aquela coisa. Um sabia que o outro sentia, sem falar nada. Infelizmente, Felipe faleceu num acidente de 2 anos. Eu entrei numa depressão profunda, mas comecei a sentir uma presença do meu quarto toda noite. Não era nada ruim. Era um cheiro de café que ele amava. É uma sensação de segurança. Uma noite eu tive um sonho que parecia muito uma viagem no tempo. Eu vi o rosto do Felipe perfeitamente nítido, como se ele estivesse na minha frente. Mas ele usava um uniforme de soldado de infantaria bem antigo. Eu também estava lá, ferido no chão. Ele estava de pé com uma lança na mão, me defendendo de 3 homens. Ele olhou para mim na visão e disse: Eu prometi que seria seu escudo, Tiago, e em todas as vidas. Eu acordei e vi um vulto de pé no canto do meu quarto. Era ele. O rosto era do meu melhor amigo, Felipe. Mas ele brilhava com uma luz azulada. Ele não disse nada. Apenas fez um sinal de positivo com a mão e sumiu. Hoje eu não tenho mais medo de nada. Eu sei que ele não foi embora.
Ele só voltou para a função que ele sempre teve comigo, desde outras vidas, ser o meu guardião. Quando estou em perigo, eu sinto um vento gelado e a voz dele no meu ouvido dizendo: calma, eu estou aqui. Nossa amizade atravessou o véu. Nossa, bem legal, gostei, bem gostei. Muito obrigado por você mandar seu relato, tá bom? Peço que você mande mais relatos como esse pra eu poder estar postando, tá bom? Gente, não se esqueça de se inscrever, já deixar o like, tá bom? E curtir bastante pra mais relatos como esse. Bora pra mais um próximo relato. A Dama das Flores, enviado por Juliana Paiva. Oi pessoal, sou fã do canal. Esse assunto de entidade me toca muito. Tive uma amiga chamada Helena. A gente se conheceu num asilo, onde fazíamos trabalhos voluntários. A gente se olhou e começou a chorar, sem motivo nenhum. Era uma saudade de 1000 anos. Helena era mais velha que eu e faleceu, de causas naturais, ano passado. No dia do enterro, eu vi uma mulher loira com um vestido de época, parada perto das flores. O rosto era idêntico ao da Helena. Vou parar um pouco para respirar, gente, peraí. Tô derretendo aqui. Eu tô derretendo de tão calor que tá. Tá. Mas muito mais jovem e radiante. Eu achei que era o meu luto propagando peças. Mas aí comecei a ver ela em casa, sempre perto das minhas plantas. Um dia, fazendo uma meditação, eu vi a gente numa vida passada. Éramos duas irmãs que cuidavam de um jardim no convento. Helena era mais velha, cuidava de mim, porque eu era doente. Ela morreu naquela vida segurando a minha mão e prometendo: eu vou ser o seu anjo pequeno. Eu vou ser o seu anjo pequena. O seu anjo pequena. Hoje, Helena é minha entidade guia. Eu vejo o rosto dela, nítido. Quando estou triste, ela aparece no espelho ou um reflexo sempre com um sorriso doce e as mãos cheias de pétalas. Ela me ajuda a curar as pessoas com ervas e chás, exatamente como a gente fazia no convento. A morte não superou a gente. A mentora espiritual é uma amizade que virou devoção. Aí ela deixou um relatinho, né? Uma script no final. Essa história mostra que às vezes aquela pessoa que a gente perdeu continua no nosso lado, só que agora com uma força muito maior para nos guiar. Gostei do relato. Gente, não se esqueça de se inscrever, tá bom? Já deixar o like e curtir bastante para mais vídeos como esse, tá bom? Não esqueçam de ativar o sininho, tá bom? A gente comentar bastante. Fala, meus pets assombrados. Sejam bem-vindos a mais um relato. Não se esqueça de se inscrever e já deixar o like e curtir bastante. Bora pro próximo relato. O Farol na Neblina. Enviado por Ricardo Neves. Fala galera do canal. Eu sou inscrito faz um tempo. Hoje tomei coragem para contar sobre o Hugo, meu melhor amigo, que há 3 anos a gente era fissurados em mergulhar no mar. Quando ele morreu, eu senti como se a metade da minha alma tivesse sido arrancada. Certa noite, eu estava passando por uma fase muito ruim, pensando em desistir de tudo. De repente, o quarto ficou gelado. Um cheiro de maresia tomou conta de tudo. Eu olhei para o lado e vi o Hugo. Cara, era o rosto dele perfeitinho. Cada detalhe, cicatriz no queixo, tudo nítido. Mas ele estava cercado por uma luz branca muito forte. Naquele momento, eu fui puxado para uma visão. A gente estava num navio de madeira antigo, no meio de uma tempestade sinistra. O Hugo era um capitão e eu era um imediato. O navio estava afundando. Ele me amarrou num pedaço de madeira para eu flutuar. Eu olhei fixamente com aquele mesmo rosto que eu conhecia e gritou:
Não é a sua hora. Você tem que levar a nossa história adiante. Eu voltei para o quarto, chorando, e a entidade do Hugo estava ali, com a mão no meu ombro. Ele não falou com a boca, mas a voz dele ecoou na minha mente. Eu continuei sendo seu capitão. Levanta, segue o rumo. Hoje sinto que ele, toda vez que eu estou perto do mar, ele se torna meu guia espiritual, me livrando de várias ciladas. Uma amizade que nem o oceano da morte conseguiu afogar. Gente, tem coisas que acontecem com a gente nem imagina, né? Tô gostando de postar esse negócio sobre amizade. Tô gostando de postar relatos sobre amizades. Tem bastante relatos bons. Tô gostando de postar relatos sobre amizades. Vamos para o próximo relato. Guardião do Tabuleiro, enviado por Mariana Salles. Oi pessoal, vim contar sobre a Larissa, minha melhor amiga, que partiu muito jovem, num acidente de carro. A gente amava jogar jogos de estratégias e passava a noite jogando xadrez. Depois que ela morreu, eu comecei a ver vultos pela casa, mas sempre que eu olhava, sentia uma paz enorme. Um dia eu estava jogando sozinha, meio triste, quando senti uma mão gelada tocar em mim. Eu olhei para frente. A Larissa. Estava sentada na cadeira vazia. O rosto dela estava super nítido, com aquele sorriso daquele lado que ela dava quando estava prestes a ganhar uma partida. Ela apontou para uma peça e na mesma hora eu tive um estalo. Eu vi a gente num castelo de pedra, século atrás. Éramos duas damas da corte que trocavam mensagens secretas através de jogos de xadrez para ajudar a resistência contra um reino tirano. Larissa foi descoberta e executada na época. Mas antes de ir, ela olhou na minha direção e sussurrou: eu vou te avisar quando o perigo chegar. Desde esse ano eu entendi que a Larissa é a minha entidade protetora. Às vezes, quando estou tomando uma decisão errada na vida, eu ouço o barulho de uma peça de xadrez batendo na parede. Eu olho e vejo o reflexo dela no vidro, me olhando com aquele olhar inteligente. Ela voltou como a minha mentora. Para garantir que nesta vida eu ganhe o jogo, a morte foi só uma mudança de plano, para que me enxergue melhor, para que ela me enxergue melhor. Esses relatos deixam a gente pensando, né? Amigo se vai às vezes que mais fica perto da gente. O amigo que se vai às vezes é o que mais fica perto da gente, né? E esses relatos é pra gente pensar um pouquinho, né? Os relatos que eu estou postando é pra gente poder pensar um pouquinho, refletir um pouco sobre amizades de verdade, né? Tem amizades que vêm pra ficar e tem amizades que são passageiras. É isso, gente. Não se esqueça de se inscrever, já deixar o like, tá bom? Curtir bastante. Vamos para mais relatos como esse. E vamos pro próximo relato. O Segredo da Vila Italiana, enviado por Lucas Ferreira. Fala pessoal do canal, eu sou seguidor fiel. Hoje vim contar como descobri que o meu melhor amigo, Giovanni, é muito mais do que um brother desta vida. A gente se conheceu num curso de culinária italiano. Giovanni é um descendente de italiano, mas eu não tenho uma gota de sangue europeu. Mesmo assim, a gente se entendeu no primeiro ciao. No primeiro dia, né? O negócio ficou estranho. Quando a gente viajou juntos, era para uma vila pequena no interior da Itália. A gente nunca tinha ido lá, mas quando chegamos na praça central, eu comecei a descrever algo que ficava a padaria, a igreja, até um poço escondido atrás de um casarão. Giovanni ficou pálido e disse: Lucas, eu sonhei com esse lugar a vida inteira. A gente sentou em um banco de pedra
Ao fechar os olhos por causa do sol, eu tive uma visão nítida. Vi Giovanni, com um rosto exatamente como é o de hoje, o mesmo queixo marcado e o olho decidido, mas ele vestia roupas de soldado. Na época da Renascença, ele estava rindo e dividindo um pedaço de pão comigo, que também era soldado. Ele me dava um tapa nas costas e dizia: depois dessa guerra a gente vai abrir nossa própria taverna. Nunca mais passa fome, meu irmão. E nunca mais passa fome, meu irmão. Quando abri os olhos, Giovanni estava me olhando, com lágrimas nos olhos, e disse: você também viu? A gente de uniforme não viu? Cara, foi de repente a gente descobriu que a nossa amizade nasceu num campo de batalha e que a promessa de abrir a taverna ficou guardada na alma. Hoje a gente é sócio num restaurante de sucesso. A gente não estava apenas cozinhando, a gente estava cumprindo o pacto que fizemos há séculos atrás. Gente, tem coisas que acontecem com a gente que a gente acaba afirmando uma coisa lá na nossa vida passada, aí a gente acaba afirmando nessa vida, né? Muito doido. Muito doido. Muito doido, né? Bora pro próximo relato. As Tecelãs do Destino, enviado por Mariana Albuquerque. Oi pessoal, vim contar uma história sobre a minha amizade com a Thalita. A gente se conheceu num workshop de tecelagem macrame. Foi uma coisa muito louca. A gente começou a trançar os fios e nas mãos se mexia no mesmo ritmo, como se fosse uma dança coreografada. A gente virou carne e unha um pouco tempo. Um dia a gente estava testando o tear antigo que a Thalita comprou num antiquário assim que a gente começou a trabalhar juntas. No mesmo tecido o ambiente mudou. O cheiro de incenso tomou conta da sala. Eu vi a gente num pátio aberto sob um sol escaldante, num lugar que parecia antigo Egito. O rosto da Thalita era perfeitamente nítido, com aqueles olhos expressivos, o sorriso calmo dela, mas ela usava joias de ouro e roupas de linho branco. A gente era responsável por torcer mantos sagrados. Ela olhava para mim e dizia: nossos fios nunca pertencem a Mariana. Os nossos fios nunca te pertencem, Mariana. Eles se enrolam num ouro por forma uma rede que protege nossa amizade através dos tempos. Eu voltei para a realidade. Thalita estava com a mão sobre a minha. Ela disse: senti um calor do sol do deserto agora, Mari. A gente percebeu que a nossa ligação com fios, tecidos, não é hobby, é memória. A gente se encontrou para continuar criando beleza no mundo. Hoje a gente tem uma marca de roupas artesanais. Cada peça que a gente faz juntas parece que tem uma energia de proteção. É incrível, sabe? Que a gente se escolheu de novo. É legal, gostei, né? Gostei. Tem coisas que a gente promete, assim, que a gente promete que vai fazer nas nossas vidas passadas e a gente acaba cumprindo nessa. Isso que é o mais legal, né? Esse que é o mais legal. Gente, o meu gato tá tentando abrir a porta do meu quarto. Abriu. O que é? Fala. Mas é isso aí, né, gente? Tem coisas que a gente promete e a gente tem que cumprir. Que a gente prometeu. Gente, é isso aí. Gente, se vocês quiserem mandar o relato de vocês, é só ir no link da descrição, tá? Que tá deixando meu TikTok, meu Instagram, tá bom? Pra você estar me chamando lá e tá querendo me enviar, tá? E quem quiser me enviar pelo e-mail também não tem problema, tá bom? Bora pro próximo relato. O Guardião do Manuscrito, enviado por Gabriel Diniz. Oi pessoal, eu sou fã do canal. Precisava contar como eu e o meu melhor amigo
o Renato, descobrimos a nossa conexão. A gente se conheceu na faculdade de letras, mas sempre quis fazer letras, mas eu não tenho paciência. Mas o que nos unia era um gosto estranho por línguas mortas e cifrações de códigos. Um dia a gente foi avistar o porão de uma biblioteca. Deixou a gente olhar umas caixas de uma biblioteca que estava sendo desativada. O bibliotecário deixou a gente olhar umas caixas de documentos que iam ser descartados no fundo. Tinha uma caixa, tinha um pergaminho, todo enrolado, com uma escrita ninguém entendia. Assim que o Renato tocamos o papel, ao mesmo tempo, o mundo em volta parecia congelar. Eu vi Renato com um rosto nítido dele, aquele olhar focado em testas franzidas, mas ele estava usando um capuz marrom segurando uma pena de ganso. A gente estava num mosteiro escondendo livros numa parede falsa, enquanto soldados batiam no portão. Ele olhou para mim e disse: "Não importa se eles queimem tudo, Gabriel. Nós vamos levar o conhecimento guardado na nossa mente para a próxima vez que nos vimos." Quando a gente voltou a si, no porão da biblioteca, o Renato começou a ler o pergaminho, em voz alta, mesmo sem nunca ter estudado aquele dialeto específico. Ele olhou para mim e disse: "Eu lembrei do código, Gabriel. A gente prometeu proteger a verdade. Hoje a gente trabalha com restauração, que a gente nasceu com um chip instalado para continuar salvando a história do mundo, exatamente como a gente fazia nos séculos atrás." Gente, tô gostando, hein? Tô gostando. Continue mandando mais relatos assim, tá bom? A bússola no deserto. A bússola no deserto. A bússola no deserto. Vamos, pessoal, para mais um relato. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e curtir bastante. Enviado por Amanda Vieira. Oi, gente. Eu vim contar sobre a minha amizade com a Sofia. A gente se conheceu num grupo de astronomia. Eu amo astronomia, gente. O que era bizarro é que a gente sabia identificar as constelações sem precisar de mapa ou aplicativo, como se as estrelas fossem velhas conhecidas nossas. Ai, gente, eu também amo astronomia. Astronomia, muito bom, muito legal. Fomos fazer um acampamento no Atacama para observar o céu. Uma noite, olhando para as estrelas, a gente começou a sentir uma sensação de liberdade absoluta. De repente, a areia do deserto parecia se transformar. Eu vi, a gente montava em camelos, atravessando dunas infinitas. Parecia que quando você teve essa visão, vocês eram aqueles tipos de magos que andavam no deserto observando as estrelas. O rosto da Sofia era exatamente o mesmo, com aquele brilho de aventura. Os olhos, mas ela usava lençóis coloridos, roupas de ceras, éramos guias de caravanas. Ela apontava para estrelas Sirius e me dizia: "Enquanto o céu brilhar, a gente nunca vai se perder uma da outra. Amanda, as estrelas são o nosso mapa eterno." Naquela vida a gente guiava pessoas por lugares perigosos, usando apenas o céu. Sofia deu um suspiro e disse: "Você sentiu o cheiro da experiência?" Agora, Amandinha, ela também tinha visto a gente e entendeu que a nossa paixão pelo céu não é só hobby, é a nossa bússola de outras vidas. Hoje a gente organiza
a expedições e ecoturismo. Ajuda as pessoas a se reencontrarem com a natureza. A gente continua sendo guias, só mudou o cenário. A nossa amizade é o que nos mantém no caminho certo. Não importa qual século a gente esteja. Aí ela deixou uma script, né? Esses relatos mostram que as amizades de vidas passadas muitas vezes vêm com uma profissão ou um talento que a gente só dominava antes. É como se a gente viesse com um treino pronto, né? Parece que esses relatos ensinam que a gente já vem pronto com um talento, né? A gente adquiriu aquele talento lá atrás e a gente já veio com esse talento montado pra gente, né? É isso que os relatos nos ensinam. Gente, vou dar uma respirada. Dar uma relaxada. Enquanto eu tô dando essa relaxada, peço que vocês comentem. Tá bom? Compartilhem bastante os vídeos, tá bom? Curtem. Enquanto eu tô dando essa relaxada, vocês vão curtindo, vão comentando, vão aumentando as visualizações. Pro nosso canal do PEX crescer, para que a gente cresça, para que eu cresça, para que o YouTube nos contrate, tá bom? Para que a gente possa crescer mais e mais, tá bom? Para que o nosso canal alcance vários lugares, lugares onde a gente nem imagina, tá bom? Então, já se inscreveu? Já curtiu? Já comentou? Vamos pro próximo relato. O acerto de contas no tatame, enviado por Bruno Cascanhes. Eita, que nome difícil. Bruno Cascanhes. E aí, pessoal, eu sou inscrito aqui e preciso contar um conhecido meu, melhor amigo de hoje, Rodrigo. Cara, a gente se odiou à primeira vista. A gente treinava na mesma academia de artes marciais. O clima era tenso. A gente queria se quebrar de verdade em todo o treino. Não tinha motivo, era um ranço gratuito. Te entendo, ranço gratuito. Gostei, ranço gratuito. Um dia a gente estava fazendo um sparring mais pesado e um golpe que a gente trocou ao mesmo tempo, eu apaguei por 2 segundos. Naquele apagão eu vi uma cena de campo de batalha, era tudo lama. O ferro, eu vi o rosto de Rodrigo, perfeitamente nítido. Mas ele estava com uma armadura suja de sangue, uma espada na mão. Ele era um capitão de exército inimigo. Na visão, a gente estava num duelo mortal, um tentando atravessar o outro. Ele me olhou com ódio profundo e disse: nesta vida você não me vence. Eu acordei com ele me segurando, preocupado, perguntando se eu estava bem. Quando eu olhei nos olhos dele, eu odiei, sumi na hora. Eu disse: a gente já brigou demais, né, Rodrigo? E ele arregalou os olhos e respondeu: cara, eu acabei de ver você com uma bandeira vermelha tentando me derrubar num cavalo. A gente percebeu que a nossa amizade e rivalidade vinha de séculos de guerras, onde estávamos em um lado de opostos e a gente decide que aquela luta tinha que acabar ali. Hoje a gente é sócio na academia. Somos como irmãos. A gente transformou o ódio antigo em respeito e amizade. Gostei, é isso aí. Nem toda maldição vai ser pega mesmo. Independente se for uma maldição de vida passada, você tem que deixar essa maldição pegar vocês nessa vida, né? Gostei desse relato. Tô gostando, gente. Gente, se vocês estiverem gostando, comentem, tá bom? Curtem, comentem bastante. Pra me saber que vocês estão gostando dos relatos, tá bom? Bora pro próximo relato. As Herdeiras da Rivalidade, enviado por Fernanda Lima. Oi, gente, vim contar a história da minha amizade com a Patrícia. A gente trabalhava na mesma empresa, vivia competindo por tudo: cargo, atenção do chefe, até o lugar da mesa. Era uma disputa que desgastava muito a gente.
Enviadas para um congresso num prédio histórico, daquele bem antigo, preservados. No meio de uma palestra, a Patrícia derrubou um copo de água. E quando fomos as duas limpar a água no chão, quando fomos as duas limpar nossas mãos, se encontraram naquele toque. Veio um flash. Eu vi a gente num salão de baile luxuoso, séculos atrás. O rosto da Patrícia era exatamente o mesmo. O mesmo nariz empinado e o olhar superior, mas ela estava usando um vestido de seda, cheio de joias. A gente era de famílias nobres, rivais, que disputavam ter terras e prestígios. Eu vi ela sussurrando calúnias sobre mim para um rei. Eu via a mim mesma escondendo documentos para prejudicar a família dela. A gente passou aquela vida inteira tentando destruir uma a outra por puro orgulho. A gente se olhou no meio do congresso e começou a rir. Uma risada de alívio. Priscila disse, chega de disputa, né? A herança que nem existe mais, né, Fernanda? A gente se entendeu. A gente entendeu que o universo coloca a gente na mesma empresa para a gente aprender a trabalhar juntas, ao invés de competir. Hoje a gente é dupla, mais forte, do escritório. A gente descobriu que quando paramos de ser inimigas, nos tornamos invencíveis. Nossa amizade é o nosso maior prêmio de paz. Pensar, né? Às vezes aquele ranço que você tem de alguém sem motivo pode ser só uma memória antiga pedindo por um ponto final, né? Às vezes coisas que... Calma aí, gente, deixa eu tomar mais um gole d'água. Tipo assim, eu penso assim, se eu conheci alguém na minha vida passada e eu acabo conhecendo essa pessoa agora nessa vida, tipo assim, eu acredito que é só o universo querendo colocar essas pessoas juntas pra quebrar aquela coisa que tinha, né, do universo, pra poder finalizar esse ponto final, né, dessa história que há muito tempo durou, né. Gostei, obrigado pelo seu relato. Peço que você me mande mais, tá? Peço que vocês mandem relatos, tá bom, gente? E vamos pro próximo relato. O General e a Rebelde, enviado por Gustavo Henrique. E aí, tudo certo? Eu sou inscrito fiel. Precisava contar o que rolou comigo, com o Fábio. A gente se conheceu na faculdade de Direito. Eu vou te falar. O santo não bateu. A gente discutia por qualquer vírgula. Era uma energia de confronto que ninguém entendia. Parecia que a gente estava sempre em pé de guerra. Um dia, a gente teve que fazer um trabalho juntos, numa biblioteca velha. Eu encostei no livro de história antiga. No mesmo instante, Fábio segurou a capa e o mundo girou. E eu vi a gente num pátio de pedra, com cheiro de pólvora mental. Eu vi o rosto do Fábio, perfeitamente nítido, mas ele estava com uma farda militar impecável, cheia de medalhas. Um olhar frio, ele estava acorrentado na frente dele, com roupas de camponês rebelde. Na visão, ele me olhava com um desprezo enorme. Dizia, você nunca vai aprender a obedecer a ordem, não? Não é? E cuspia no chão e respondia, e você nunca vai entender que é ser livre? Ele nunca tinha me mandado para a prisão naquela vida por causa de ideologias políticas. Quando a gente voltou pro presente, o Fábio estava tremendo. Ele olhou para mim e disse, cara, eu acabei de sentir uma culpa horrível por ter te trancado numa cela.
Eu ri e respondi: eu senti uma vontade louca de fugir de você. Ali, a gente percebeu que o nosso embate era uma memória de autoridade. Legal. E a rebeldia, a gente decidiu que nesta vida a gente ia usar forças para defender as pessoas juntos. Juntos. Hoje somos sócios no escritório de advocacia. E ninguém ganha da gente. A gente transformou o conflito em estratégias. Legal, gostei, né? Gostei. Os dois se arrependeram. Tanto um se arrependeu de ter prendido o outro, e o outro se arrependeu de ter sentido. Não se arrependeu, mas ele sentiu uma vontade de querer fugir dele. Gostei, gente. Tô amando os relatos que vocês estão me mandando. Tô amando os relatos que vocês estão me mandando. Continuem mandando relatos assim, tá bom, gente? Continuem mandando relatos assim. O espinho na carne. O espinho na carne. Enviado por Letícia. Oi, gente, do canal. Minha história é com a Viviane. A gente se conheceu no curso de yoga, acredita? No começo, eu não conseguia nem ficar na mesma sala que ela. A voz dela me irritava. O jeito dela caminhar me dava nervoso. Era um ranço que não tinha explicação lógica, já que ela sempre foi educada. Uma tarde a gente ficou sozinhas no estúdio fazendo exercícios de respiração profunda. Eu fechei os olhos e vi uma cena em um vilarejo muito pobre, na beira de uma estrada de terra. Viviane estava lá. O rosto dela era idêntico ao de hoje, com aquela mesma covinha na bochecha. Mas ela usava joias de ouro e estava em cima de uma carruagem luxuosa. Gente, tipo assim, pessoas que a gente julga nessa vida, que foram nada, na vida passada deles, eles foram melhor que a gente, né? Ela estava no chão tentando vender frutas para sustentar os meus filhos. E a carruagem dela passou por cima da minha mercadoria, destruindo tudo. Ela olhou para trás e fez um gesto de descaso com a mão naquela vida. Ela era uma nobre, arrogante. Eu era uma mulher que passou fome por causa da indiferença dela. Quando a meditação acabou, Viviane veio falar comigo, com os olhos cheios de águas. Ela disse: Lê, eu não sei porquê, mas eu sinto que devo te pedir desculpas muito grande. Sinto que fui muito egoísta com você um dia. Eu entendi tudo na hora. O ranço era a dor da injustiça que eu sofri. O ranço era a dor da injustiça que eu sofri. A gente chorou juntas e se abraçou. Hoje Viviane é a pessoa mais generosa que eu conheço. Vive me ajudando em projetos sociais. Ela voltou a pagar aquela dívida de carinho e eu voltei a aprender a perdoar e ver que as pessoas mudam. Somos melhores amigas agora. É louco pensar que as pessoas que mais te incomodam hoje pode ser alguém que você está precisando perdoar de séculos atrás, né? Gente, tem coisas que a gente pode passar assim, né? Pessoas que a gente julga agora são pessoas que lá atrás a gente tem que perdoar porque foram ruins com a gente, né? Então são pessoas que lá atrás a gente tem que perdoar agora porque foram ruins com a gente, né? Então a gente precisa aprender a perdoar, né? Independente do que aconteceu, do que deixou de acontecer, mas a gente tem que aprender a perdoar, né? Aprender a perdoar, né, gente? Cada relato que eu li, que eu ouvi, cada relato falou uma coisa diferente, né? Coisas que aconteceram, coisas que se passaram, que é pra gente poder ter um ensinamento, pra gente poder aprender, né? A lidar com essa situação na vida de hoje, né? Gente, não se esqueça de se inscrever, já deixar o like, curtir bastante para mais vídeos como esse, tá bom? Não se esqueça de ativar o sininho pro YouTube estar notificando vocês sempre que eu postar um vídeo novo, tá bom? Domingo agora, dessa semana que vai vir agora, domingo agora, eu vou estar fazendo live ao vivo, tá bom? Se você quiser tá dando uma passadinha lá na live, tá bom? Eu vou agradecer. Eu vou estar fazendo live com os relatos e eu vou estar fazendo relatos de terror, tá bom?
de assombração, de casas mal assombradas. Se você gostar, curte a live, tá bom? Compartilha a live para que muita gente possa estar entrando na live, tá bom? E é isso, pessoal.